Olá pessoal, sou o Renato Lucas, dono desse canal Sacada de Anestesia, e eu estou aqui para mais uma sacada para vocês. Eu vou dar uma dica muito legal sobre como eu faço uma anestesia para um exame específico. Então vem comigo que vocês vão gostar. Recentemente um seguidor meu me perguntou: Renato, como você faz anestesia para as broncoscopias? Eu achei muito interessante a pergunta dele. Realmente eu faço uma sedação peculiar e que dá muito certo. Eu vou falar para vocês como eu faço. A broncoscopia é um exame chatinho de se fazer. Por quê? Porque é um exame ambulatorial em pacientes geralmente frágeis, limítrofes, de extremos, de idade, geralmente em pacientes idosos, já com algum problema pulmonar, alguma patologia pulmonar. Já são pacientes que às vezes já vêm com bastante tosse, emagrecidos, com reserva funcional muito baixa. E fazer sedação para esses pacientes realmente é um desafio, é bem desafiador. E também a gente sabe que o broncoscópio ele estimula, ele irrita muito a via aérea, proporcionando aí muito reflexo de tosse. A gente sabe que a via aérea tem muitos nociceptores e na verdade esses nociceptores vão, através do nervo vago, do nervo glosso, faríngeo, estimular o reflexo de tosse. Não há dor, nesses pacientes não sentem dor. Então o mais importante não é nem analgesia, é sim utilizarmos medicações que inibam a tosse do paciente e que causem também um conforto, uma sedação leve, sem inibir, ou deprimir a respiração do paciente. Então é bem desafiador, porque o paciente vai ter dificuldade para respirar, porque tem um aparelho passando pela sua via aérea, isso reduz a luz da via aérea, então o paciente já vai ter uma dificuldade maior para respirar. Então, primeiramente, monitorizar o paciente, explicar para ele sobre o exame, que é um exame ambulatorial, que ele vai dormir, ele vai ficar levemente sedado, confortável, que rapidamente ele vai se recuperar para depois ir embora para casa. Conversar com o broncoscopista, explicar a sua estratégia e falar: olha, você precisa me ajudar. Falar para o broncoscopista assim: você precisa fazer uma anestesia tópica com anestésico local muito boa de toda a árvore traqueobrônquica para me ajudar também aqui, porque senão eu vou ter que fazer muito anestésico, o paciente vai deprimir, vai fazer hipotensão, vai desaturar e não vai ser legal. Então, o broncoscopista precisa fazer aquela técnica do spray as you go, com anestésico local em toda a árvore traqueobrônquica, em todo o trajeto do aparelho, para poder também inibir o reflexo da tosse. Mas o fato de instilar o anestésico local já é capaz de gerar tosse. Então, o paciente tem que estar também com algo sistêmico, ou seja, o anestesista tem que fazer alguma coisa antes do cirurgião começar o exame. E o que eu faço? Eu utilizo a minha sedação baseada em opioide. Por que opioide? Porque o opioide é o fármaco com o maior poder antinociceptivo que nós conhecemos e também é o maior antitussígeno que nós conhecemos. É o fármaco, é a droga que mais inibe a tosse. Tanto é que os antitussígenos mais poderosos são a base de opioide, codeína, como nós sabemos. Então, o que eu faço? Eu uso opioide de rápido início de ação, para iniciar o exame rápido, para ter aquele efeito rápido de inibição da tosse, e também um opioide que vai ter uma depuração rápida, ou seja, uma duração de efeito bem pequena. Por quê? Porque o exame é ambulatorial, eu preciso que o paciente acorde bem e vá embora para casa. E um detalhe é que esse exame não dói no pós-operatório ou no pós-exame, vamos dizer assim. Por quê? Porque o paciente ele não vai sentir dor, porque a árvore traqueobrônquica ela não confere dor, ela confere irritação, tosse. E aí o paciente pode acordar, tossir um pouco na sala de recuperação, nada tão grave assim, tão desconfortável assim. Mas, enfim, o que eu uso então? Um opioide de rápido início de ação com uma curta duração. A partir do momento que eu desligo ele, ele vai perder seu efeito em 5 minutos. Qual opioide que é esse? O remifentanil. Pô, Renato, é interessante, cara, você usar o remifentanil. Como que você usa o remifentanil? Primeiramente, eu uso uma concentração mais baixa, 40 a 50 microgramas por ml. Por quê? Porque o remifentanil em concentrações altas pode dar mais bradicardia e também
hipotensão ou rigidez torácica. Então, eu não quero que aconteça isso, eu quero minimizar esse risco. Ok. Segunda coisa, uma bomba de infusão, porque o remifentanil é uma droga para ser utilizada com bomba de infusão preferencialmente, né? Então tá, ok. Como que você faz então, Renato? É o seguinte, eu pego uma bomba de infusão de preferência TCI, que é Target Control Infusion, que é uma bomba de infusão alvo controlada, que tem um modelo farmacocinético do remifentanil que chama Minto. Ah, Renato, eu não tenho essa bomba. Eu já vou explicar como eu faço sem esse modelo farmacocinético. Mas com o Minto, eu uso um escalonamento, uma titulação de alvo. De 1, começo com 1, o paciente já monitorizado, depois para 2, depois eu subo para 3, sempre olhando, né, a resposta do paciente e o monitor. E aí o que acontece? Com 3 de alvo, geralmente o paciente me dá o start, me dá o sinal de que pode começar o exame. E qual que é esse sinal? Quando o paciente começa a ficar um pouquinho mais sonolento, né, fechar os olhos, mas o mais importante é quando o paciente faz nistagmo. Sim, quando o paciente começa a fazer um nistagmo bem discreto, é porque a concentração encefálica do remifentanil está ok. É uma concentração que vai inibir o reflexo de tosse. Ok, então observe o nistagmo. O nistagmo ficou ok, pode liberar para o exame, lembrar o broncoscopista de fazer anestesia tópica, né, de toda a árvore traqueobrônquica. E aí você pode utilizar também um sedativo para dar mais conforto, na verdade, para o paciente, se o paciente precisar, né, de mais sedativo. Ou seja, o paciente está ansioso, não quer ficar acordado, ou é um paciente que, mesmo com 3 de alvo, fazendo nistagmo, ele continua acordado. Você pode fazer um pouquinho de propofol, bem pouco, ou diazepam, por exemplo. Eu não gosto do midazolam, porque pode dar agitação paradoxal. Então, diazepam ou propofol. Mas cuidado para não rebaixar muito a respiração, cuidado para não deprimir muito a respiração do paciente. E assim, a gente consegue fazer com que o paciente tenha condições adequadas para realizar o exame. O cirurgião precisa de imobilidade para poder ter as melhores imagens e poder fazer a biópsia ou lavado, né, endobrônquico ou lavado broncoalveolar. E o paciente também precisa estar confortável com o mínimo de tosse possível para também não atrapalhar o cirurgião. Ok, então tá, Renato, tá, entendi, Minto, legal, mas poxa, em maioria dos lugares não tem bomba de infusão. Então o que você pode fazer é utilizar a bomba de infusão normal, convencional, que aí qualquer hospital, pelo menos, deveria ter uma bomba de infusão. Aí você usa, né, em miligrama ou micrograma quilo minuto. Então eu uso 0,1 micrograma quilo minuto, eu começo com isso, o paciente monitorizado, depois eu vou titulando para 0,2, geralmente com 0,3 lá depois de uns 10 minutos, demora um pouquinho mais para o paciente ter um equilíbrio do sistema nervoso central, né, com o plasma para poder liberar para o exame, para poder fazer o nistagmo, então demora um pouquinho mais. Mas eu começo com 0,1, vou aumentando para 0,2, geralmente 0,3 é o suficiente. E você também vai titulando. O bom do Minto, né, do TCI, do alvo controlado, da infusão alvo controlada, é que a bomba dá microbolos, né, e isso faz com que a concentração plasmática encefálica aumente mais rápido. Enfim, mas de qualquer forma, o remifentanil, na minha opinião, é a melhor droga para realizar esses exames de broncoscopia, tá? Então é isso. Gostei. Então eu, na verdade, quis trazer essa minha forma de anestesia para as broncoscopias. Lembrar que existem várias formas de se fazer anestesia para qualquer tipo de situação. Então você deve realizar a forma que tiver mais experiência ou que se sentir mais seguro. Eu só quis mostrar a forma como eu faço porque o colega me perguntou. Isso faz também com que vocês ampliem o horizonte de vocês, aumentem a gama de possibilidades, na verdade, para fazer anestesia. Então, se você curtiu esse vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos, ative as notificações para receber notificação nova a cada vídeo e comente se você gostou ou se você tiver alguma dúvida. Assim, o canal cresce. Vocês me estimulam a fazer novos vídeos para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!